Eu acompanho os projetos desde o início, mas tendo em conta a minha participação nos projetos ser mais voltada para a imagem final, não é? Não consigo escolher um projeto específico, simplesmente sinto aquela vontade de ter aquela comparação final entre o que foi criado, não é, no computador e visualmente depois ver o que é que sai na realidade, porque há sempre pequenos atalhos e diferenças no que acontece depois em obra e no acompanhamento do projeto. Não consigo, se calhar vais-me conseguir dar um exemplo melhor de tipologia, mas a minha área de trabalho aqui dentro faz com que seja muito interessante no final essa comparação do virtual com o real, com o que foi construído, ter uma noção de escalas, por exemplo, podemos muitas vezes estar a trabalhar um projeto quando passamos em obra, ou antes sequer dele começar e comparar, é interessante, é como quase ver um marco histórico só nos livros ou em fotografias e depois ir lá conhecê-lo e realmente ver que a escala é outra. Portanto, o interessante para mim aqui em termos de projetos, sem ser um projeto específico, acaba por ser essa diferença final entre o que ainda não foi construído e o que vai ser construído. Não sei se tu tens algo mais específico em termos de projeto como arquiteto. É assim, algo mais específico, eu acho que pessoalmente eu acho que gostava de ver um projeto que de certa forma tivesse um impacto cultural e social assim grande na cidade ou seja, desenvolver um espaço que de certa forma junta as pessoas para uma atividade quase específica, mas também dinâmica ao mesmo tempo ou seja, um projeto, por exemplo, de um museu, de um cinema-teatro, algo que leva as pessoas para o local, que junte e que mostre um pouco... Culturalmente une as pessoas. Exatamente, sim. Ou seja, as pessoas estão lá naquele espaço para, de certa forma, usufruir para uma coisa específica, mas ao mesmo tempo tem uma característica dinâmica, ou seja, lá está cultural. E como é a ligação entre as pessoas e o espaço. Exatamente. Mais do que acontece num projeto mais pequeno. Exato, sim. Ou seja, embora também acho que em projetos pequenos também há uma diferença com uma escala maior, que é nos projetos mais pequenos, por exemplo, uma casa, acho que o contacto com o cliente é se calhar mais aproximado, mais direto e dá também para, de certa forma, mais objetivo, exato, e dá para, de certa forma, corresponder mais às expectativas do cliente. Sim, ou seja, agradar o individual é mais, não digo fácil, mas é se calhar mais direto do que agradar o grupo. Exato, porque, sim. É mais ter uma visão mais abrangente da coisa. Sim, é mais difícil, de certa forma, tornar, ou seja, o agradável para todos e para uma pessoa ou para uma família é mais fácil corresponder àqueles desejos, os pontos do que é necessário fazer em relação a uma... Exatamente, sim. Vamos chamar um espaço público, não é um espaço público, mas... Okay. Mas lá está, eu acho que a um nível pessoal gosto também, de certa forma, de pegar tanto numa escala mais pequena como uma escala maior. Vamos sugerir ir Exato, trocando, ir alternando. Assim. Acho que também, de certa forma, ajuda a aliviar às vezes, sei lá... Até porque a pressão é diferente em relação a um projeto mais pequeno ou um projeto maior, em que tens esse objetivo mais afunilado.
do que teres que olhar para toda uma sociedade, para um grupo grande de pessoas, para a cultura do local, para seja o que for, e tentar picar esses pontos é mais, é mais, vamos chamar-lhe, desafiante. Sim, lá está. Acho que lá está, eu acho que tanto é o que me estavas a dizer há bocado, que era essa correspondência entre o que nós vemos como imagem e a realidade. Aquilo que tu fazes ajuda-nos imenso também, tanto como a uma escala mais pequena ou uma maior, perceber o que é que vai resultar. Exato, e perceber o impacto que aquilo cria tanto, lá está, a nível visual, que depois apresentamos também ao cliente e sabemos o que é que, a partir daí... O feedback que vem e quais são os passos seguintes a tomar, etc. Não só nas imagens finais, imagens de desenvolvimento e afins. Exato. Por isso é que lá está, é difícil escolher uma tipologia, um projeto, pelo menos para mim, por trabalhar na parte da imagem, porque vou dizer que são todos, porque aquela questão de ver o que ainda não existe e ver o que vai existir e depois comparar no final o antes e o depois, é daí que eu retiro a satisfação maior, e em vez de conseguir escolher, quase como escolher um filho preferido, se calhar tens um bocadinho mais, quer um com claro, ou outro, mas no final queres tudo. Sim, que tudo seja mais unificado. E aqui no trabalho, né, nesta questão, acontece a mesma coisa, porque é muito gratificante ver um terreno vazio, ver o projeto que é desenvolvido pela equipa toda, mais, não é, os arquitetos e tudo mais, e pela equipa toda, e depois de repente texturas, cores, materiais, exposição solar, ter as imagens finais, ver o local ainda vazio e depois ver tudo finalizado, comparar, seja um museu gigante, ou seja uma praça, ou seja uma mini casa, a gratificação é quase a mesma, de ver o resultado final com o que foi pensado e estudado e gerido pela equipe.